Olá, nono ano. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o capítulo C4 da nossa apostila, da apostila do Bernoulli, ok? E aí, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características do nosso sistema solar, especificamente, ok? As principais características mesmo, um resuminho aí, para a gente encerrar esse capítulo, ok? E aí, na próxima aula, a gente já vai começar com o capítulo C5 da apostila, ok? Que já está disponível para vocês retirarem na escola, e caso vocês não consigam ir na escola até a próxima semana, vocês têm acesso a isso na plataforma do meu Bernoulli, tá bom? Então, olha só, a gente vai falar um pouquinho, primeiro, sobre os números do nosso sistema solar, ok? Os dados mais recentes da astronomia indicam que a idade do sistema solar é de cerca de 4,6 bilhões de anos, ok? Isso, gente, são as informações científicas, ok? Baseadas nos estudos científicos que a gente tem hoje, certo? E no nosso sistema solar, especificamente, ao todo, nós temos 8 planetas e 5 planetas anões, descobertas e catalogadas, né? 181 luas, 552.894 asteroides e 3.083 cometas. Ok, gente? Então, gente, quando a gente está falando aqui do nosso sistema solar, a gente está se referindo a todos aqueles astros que giram em torno da nossa estrela, ou seja, em torno do nosso Sol, ok? Isso porque, gente, existem outros sistemas planetários de planetas, luas, asteroides e astros em geral aí, que giram ao redor de outras estrelas na nossa galáxia e em outras galáxias, ok? Então, a gente tem o sistema solar a qual a Terra pertence, que é esse que a gente vai estudar, e é desse que a gente vai falar as principais características, ok? Todos esses astros que eu falei, eles estão espalhados ao longo de 18,75 trilhões de quilômetros, ok? Então, essa é a dimensão que a gente tem hoje para o nosso sistema solar, ou seja, é essa a região em que sofre uma influência do nosso Sol, da nossa estrela principal. Em termos de massa, como vocês já viram anteriormente, né? Gente, 99,8% de toda a massa do nosso sistema solar. Então, se a gente juntar todos os componentes do nosso sistema solar, 99,8% de toda essa massa, ou seja, praticamente toda a massa do sistema solar, se encontra no nosso Sol. Ok? Aqui a gente tem um tamanho comparativo entre os planetas do nosso sistema solar e algumas estrelas, ok? Aqui a gente tem nesse primeiro uma comparação entre o tamanho da Terra, de Marte, Mercúrio, Plutão e Vênus, ok? Nessa outra imagem a gente tem uma comparação entre os tamanhos de Júpiter e Saturno, então aqui a gente consegue ver que Júpiter e Saturno são planetas que são muito maiores, né, do que os outros. Depois, Urano e Netuno. E aqui, os planetas que a gente viu na imagem anterior. Terra, Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão, por fim, ok? Nessa outra aqui, a gente tem a comparação do tamanho do nosso Sol com os outros planetas do sistema solar. Então, a gente vê aqui que quando comparado com o nosso Sol, a Terra é um pontinho de nada aqui, ok? Então, comparado com o Sol, a Terra é minúscula. E aqui, nessa última, a gente tem uma comparação de tamanho de algumas estrelas, ok? Em relação ao nosso Sol. Então, a gente consegue já perceber nesse caso aqui que o nosso Sol é uma estrela extremamente pequena quando comparada com outras.
A gente tem aqui algumas outras estrelas, né? Que é Sirius, Pollux e Arcturus, ok? Então a gente consegue ver que mesmo que, comparado ao nosso sistema solar, o nosso Sol seja extremamente grande, né? Comparado com os planetas que giram em torno dele, ele ainda assim é uma estrela muito pequena comparada com outras estrelas que a gente tem aí espalhada pela Via Láctea, ok? E aí a gente consegue aqui dessa forma dividir o sistema solar em 3 partes, ok? A primeira e mais quente é composta pelos planetas rochosos, onde a Terra faz parte dessa primeira parte, ok? A segunda, mais fria, é formada pelos planetas que a gente chama de planetas gigantes gasosos. E a terceira, ainda mais longe e congelada, é formada pelos objetos transneturianos, ou seja, que estão além da órbita de Netuno, ok? E aí que inclui quase todos os planetas anões, o cinturão de Kuiper e alguns outros corpos celestes que a gente tem descoberto ainda. E aí, gente, uma coisa que é importante aqui lembrar é que isso são os astros que a gente conhece, que a gente já conseguiu identificar no sistema solar, ok? Provavelmente e quase certeza ainda existem muitos outros astros que a gente ainda não conseguiu observar, ok? Porque, afinal de contas, a tecnologia que envolve a astronomia, ela é relativamente nova, essa tecnologia mais moderna, que é capaz de identificar boa parte desses objetos, porque muitos deles estão muito longe, então a gente precisa de instrumentos cada vez mais eficientes, cada vez mais bem elaborados, para que a gente possa conseguir observar esses astros aí, ok? Então, se vocês acompanharem notícias de astronomia, vocês vão perceber que direto existe relatos de pessoas que descobriram um novo cometa, uma nova estrela. Não tem muito tempo foi descoberto um novo satélite em algum outro planeta. Então, assim, essas coisas ainda estão sendo descobertas e são descobertas a todo momento, ok? Um exemplo disso a gente tem aí sobre a classificação de Plutão, que a gente vai falar um pouquinho ainda, tá bom? E aí, olha só, aqui a gente tem uma imagem da ordenação que a gente tem aí no nosso sistema solar, ok? Então, ó, a gente tem o Sol, depois do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aqui a gente tem um cinturão de asteroides nessa região, ok? A gente tem Júpiter depois, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e alguns outros planetas anões que a gente está tendo aqui, ok? E aí o que a gente consegue perceber aqui, gente, que já nos dá uma dica principal do porquê esses aqui são considerados planetas anões, enquanto os outros aqui são considerados planetas, que é com relação à órbita deles. Se a gente observar, os planetas em si possuem a órbita deles aqui, olha, limpa de outros astros. Enquanto esses planetas anões aqui, olha só, eles têm a órbita deles repleta de outros astros, como cometas, asteroides e por aí vai, ok? Então, isso é uma das principais formas que a gente tem de classificar planetas de planetas anões, ok? E aí agora vamos falar um pouquinho, né, de cada um desses astros, desses corpos que a gente tem. Primeiro, o Sol, que é a fonte de energia que domina o nosso sistema solar. A força gravitacional dele igual a gente estudou já sobre força gravitacional, né? É a força gravitacional do Sol que mantém todos os planetas em órbita, ok? E é só por causa do nosso Sol, por causa da luz e do calor dele, que é possível que a gente tenha vida na Terra hoje como a gente conhece, ok? Então, a vida na Terra como ela é hoje só é possível por causa da posição exata que nós estamos em relação à nossa estrela ali, ok?
As observações científicas realizadas indicam que o Sol é uma estrela de luminosidade e tamanhos médios, e que no céu existem incontáveis estrelas maiores e mais brilhantes. E para nossa sorte, né, a luminosidade, o tamanho e a distância foram exatos para que o nosso planeta, para que a Terra desenvolvesse vida como ela é hoje. A composição do Sol. O Sol é uma enorme esfera de gás incandescente, ok? Composta essencialmente por hidrogênio e hélio, com um diâmetro ali de 1,4 milhões de quilômetros. Então, o nosso Sol é bem grandinho. O volume do Sol é tão grande que em seu interior caberiam mais de 1 milhão de planetas do tamanho do nosso. Para igualar o seu diâmetro, seria necessário colocar 109 planetas Terra, um ao lado do outro, no centro da estrela. No centro da estrela, né, no centro do nosso Sol, encontra-se o núcleo, cuja temperatura alcança os 15 milhões de graus centígrados e onde ocorre o processo de fusão nuclear, por meio do qual o hidrogênio se transforma em hélio. Então, o que acontece ali, gente, no interior do Sol, é que a gente tem a todo momento acontecendo inúmeras explosões nucleares, ok? E essas explosões é que são responsáveis por manter o Sol da forma que ele é hoje, ok? Apesar de no núcleo a temperatura ser tão alta, na superfície do Sol, né, aquela parte mais externa do Sol, a temperatura é de cerca de apenas 6.000 graus, ok? Apenas, né, comparado com o núcleo dele. Agora a gente vai falar um pouquinho dos planetas. Só algumas características bem superficial, assim, ok? Que é interessante a gente saber. Na apostila de vocês tem várias informações sobre os planetas. Fala um pouquinho aí de cada um dos planetas, ok? E aí, olha só. Os planetas, eles não produzem luz própria. Eles apenas refletem a luz do Sol, que é a estrela, ok? Então, essa é a primeira característica para ser um planeta, é que ele não possui luz própria. Ele apenas reflete a luz vinda de um astro. As teorias afirmam, né, as principais teorias aceitas hoje, é de que os planetas foram formados a partir de porções de massa muito quente e que todos estão se resfriando, ok? Alguns entre eles, a Terra, já se resfriaram o suficiente para apresentar uma superfície sólida. Então, o que aconteceu, gente, é que lá no Big Bang a gente tinha diversas explosões, ok? A gente teve uma grande explosão e aí essa explosão foi gerando detritos que foram se acumulando ali, ok? E aí os planetas surgiram, então, desse acúmulo de matéria que inicialmente estava a uma temperatura muito alta e que foram se resfriando e se condensando ali para formar os planetas. Um corpo celeste é considerado um planeta quando, além de não ter luz própria, gira ao redor de uma estrela. Então, segunda característica é que ele tem que girar ao redor de uma estrela central. Os planetas, em geral, eles têm formas aproximadamente esféricas e eles possuem dois principais movimentos, né? Que é o movimento de rotação e o movimento de translação. E aí, a partir dos avanços tecnológicos que possibilitaram a observação do céu com os instrumentos, igual eu falei com vocês, a gente tem obtido cada vez mais informações sobre esses planetas e sobre os seus satélites, certo? E, assim, igual eu falei, as principais informações que a gente tem, gente, vêm justamente da luz que da forma como esses planetas refletem a luz para o planeta Terra, ok? E aí essa luz que eles refletem fala muito sobre eles. Quando a gente for estudar um pouquinho mais sobre luz, a gente entende um pouquinho melhor essa relação de como a gente consegue tirar tantas informações apenas da luz que esses planetas enviam para a gente, ok? Porque, afinal de contas, tirando Marte, né, o ser humano ainda não foi capaz de enviar nenhuma sonda que realmente atingisse
outros planetas aí, ok? Os planetas do Sistema Solar, eles são classificados aí com duas grandes classificações, né? Que são os planetas que a gente chama de planetas gasosos e os planetas que a gente chama de planetas sólidos, rochosos, né? Então, nem todos os planetas do Sistema Solar são sólidos, como a gente já viu, são gasosos. Apenas 4 dos nossos planetas são planetas que são sólidos, né? Igual ao planeta Terra, que é Mercúrio, Vênus, a Terra e Marte. Esses planetas, gente, são planetas considerados rochosos, que eles são planetas sólidos, basicamente, ok? E aí, esses planetas, eles podem ser chamados, eles são chamados também de planetas telúricos, ok? E aí, fora isso, a gente tem os planetas aí, que são os planetas que são os que a gente chama de planetas de gigantes gasosas. Ok? Que são aí, nesse caso, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, esses planetas, eles não estão no estado sólido, eles são apenas ali uma massa de gás acumulada que gira em torno do Sol. Esses planetas, eles são compostos majoritariamente por hidrogênio, hélio e metano, ok? E são geralmente muito frios, de massas gigantescas. Júpiter, por exemplo, tem um volume que representa 1.321 terras, ok? Então, caberiam 1.321 terras dentro de Júpiter. E uma massa 317 vezes maior do que a massa do planeta Terra. Então, apesar de eles serem planetas que são gasosos, o gás ali dentro, ele está tão condensado, ele é tão denso, que ele fica com uma massa realmente muito alta, ok? A gente vai falar um pouquinho agora, então, dos planetas. A gente tem primeiro Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol e o menor do Sistema Solar. Ele é rochoso, praticamente sem atmosfera, e a temperatura dele varia muito, chegando a cerca de 400 graus positivos do lado que está voltado para o Sol e cerca de 180 graus negativos do lado oposto, que está virado contra o Sol ali, ok? Mercúrio não tem satélites, ele não apresenta nenhum satélite orbitando em volta dele, até porque a gravidade do Sol ali seria muito maior do que ele é capaz de exercer, né? Então, qualquer satélite que ele pudesse ter seria atraído pelo Sol. Ele possui um movimento, ele possui a maior velocidade de translação, ok? Maior velocidade ali do movimento em relação ao Sol, que é de apenas 88 dias. E o aspecto da superfície dele é bem parecido com a nossa Lua, todo coberta de crateras originadas da colisão com outros corpos celestes. Depois de Mercúrio, a gente tem Vênus. Gente, é muito importante que vocês saibam essa ordem dos planetas, ok? Isso é coisa que é cobrado em diversas provas. O Vênus, ele é conhecido como estrela d'alva ou estrela da tarde, por causa do seu brilho e também porque ele é visível ao amanhecer e ao anoitecer, conforme a época do ano que a gente estiver, ok? Então, visto da Terra, Vênus, ele pode ser confundido com uma estrela. Então, por isso que ele recebe esse nome de estrela d'alva. É o segundo planeta mais próximo do Sol e é o planeta mais próximo da Terra. O movimento dele de rotação, uma rotação completa sobre ele mesmo demora 243,1 dias, o que é um período muito longo, né? Então, assim, enquanto a Terra demorou um dia para dar uma volta em torno do próprio eixo, Vênus demora
243 dias, então é um período de rotação muito maior. E além disso, enquanto a maior parte dos planetas, né, giram no mesmo sentido, o Vênus é uma das exceções. Como, igual Urano e Plutão, a rotação dele é retrógrada. Então, isso significa que em Vênus, o Sol nasce a oeste e se põe a leste. Então, a rotação dele é invertida em relação ao planeta Terra. A nossa Terra, que é o terceiro planeta mais próximo do Sol, é rochoso e a atmosfera é composta de diferentes tipos de gases. A temperatura média da Terra é de aproximadamente 15 graus centígrados, ok? É o planeta que a gente mais conhece, então eu coloquei poucas informações, que afinal de contas a gente meio que conhece um pouco melhor sobre ele, né? Até onde a gente sabe, até onde a gente conseguiu comprovar, ok? O planeta Terra é o único que apresenta condições que possibilitam a existência de seres vivos como a gente conhece, ok? E ele tem apenas um satélite, que é a nossa Lua. Ok, gente? E aí essa discussão de que se existe ou não vida fora da Terra é uma discussão muito longa. O que a gente sabe hoje é que vida como existe no planeta Terra, só existe na Terra. Por quê? A vida aqui no planeta Terra depende de uma relação muito bem equilibrada entre água, oxigênio e tudo mais. E nenhum outro planeta possui essas mesmas características de forma a apresentar vida. O planeta mais parecido com a Terra em relação a isso é justamente é justamente Marte. Por isso que é o planeta que a gente hoje mais estuda e mais envia sondas para ele, ok? Justamente por ele ser o mais parecido com a Terra e ser, então, ali o que seria mais provável de se ter vida como a gente conhece hoje. Visto da Terra, ele parece ter um planeta vermelho, ok? Isso acontece, gente, porque ele tem muito ferro, ok? Então, essa coloração dele aí vem dessa relação, porque por ele ter muito ferro, um ferro mais enferrujado. Ao contrário de Mercúrio, que está perto demais do Sol, para que seja facilmente observado, e de Vênus, cuja densidade de atmosfera é coberta por nuvens que bloqueiam, né, a informação, Marte está relativamente próximo da Terra, sem estar muito próximo do Sol. E tem uma atmosfera muito rarefeita, e na maior parte formada por gás carbônico, o que nos permite observar a superfície dele com relativa facilidade. O período de rotação dele é de aproximadamente 24 horas, muito parecido com o da Terra, porém a translação dele demora 687 dias. Marte possui satélites, que são duas luas, que são chamadas de Deimos e Phobos, que têm formas irregulares, elas não são tão redondinhas como a nossa Lua. Júpiter, como eu já falei, ele é um gigante gasoso, 2,5 vezes a massa combinada de todos os outros. Se a gente pegar todos os outros planetas do sistema solar, Júpiter tem uma massa que é 2,5 vezes maior do que todos esses combinados, tirando o nosso Sol, é claro, a gente está falando só de planetas aqui. Júpiter é o maior planeta do sistema solar, o primeiro dos gigantes gasosos, demora quase 12 anos para completar uma órbita, mas tem um período de rotação rápido. Então, a rotação dele é de apenas 9 horas. 9 horas e 50 minutos, certo? Sendo o planeta com rotação mais rápida do nosso sistema solar. Embora ele tenha um núcleo de ferro, quase todo o planeta é uma imensa bola de hidrogênio e um pouco de hélio. A temperatura da superfície dele é de cerca de menos 150 graus centígrados. Isso porque, gente, como a atmosfera dele ali é uma massa muito densa de gás, é muito difícil para que o calor entre ali, ok? E ele também está muito longe do Sol para receber uma quantidade de energia suficiente para aquecer a atmosfera dele ali, ok? Júpiter também possui anéis, como os outros gigantes gasosos. No entanto, os anéis de Júpiter, eles são quase invisíveis.
porque eles são compostos de partículas rochosas de pequenas dimensões que refletem muito pouca luz. Então, por isso que a gente não consegue observar os anéis de Júpiter com tanta facilidade. Ele tem pelo menos 63 satélites identificados, ok? Então, ele possui pelo menos 63 luas. Como eu falei, isso são coisas que ainda estão sendo descobertas. Então, talvez ele ainda tenha mais satélites além desses que a gente já descobriu. Saturno, que particularmente, para mim, quando a gente observa por telescópios, é o planeta mais bonito do sistema solar, justamente por causa dos anéis, né? Os famosos anéis de Saturno. Ele é o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Ele é famoso pelos seus anéis, que podem ser vistos com o auxílio de pequenos telescópios. Esses anéis, eles são feitos com pedaços de gelo e rocha, ok? A temperatura média da superfície é de menos 140 graus. E ele é formado basicamente por hidrogênio e uma pequena quantidade de hélio. O movimento de rotação em volta do seu eixo demora cerca de 10,5 horas e cada revolução ao seu redor do Sol leva aproximadamente 30 anos terrestres. Ele tem um número elevado de satélites, ele tem cerca de 60 descobertos, dos quais 35 possuem nomes, ok? Está cercado por um complexo de anéis concêntricos, compostos por dezenas de anéis individuais, separados por intervalos, estando os mais exteriores, né, o mais afastado, a cerca de 138 mil quilômetros do centro do planeta, e é composto basicamente por restos de meteoros e cristais de gelo. Alguns desses meteoros e cristais de gelo dos anéis têm até o tamanho de uma casa, ok? Então, eles são detritos muito grandes e por isso os anéis de Saturno eles são visíveis a olho nu. Urano, ele é o 7º planeta do sistema solar, situado entre Saturno e Netuno. Urano ele tem uma inclinação estranha em relação ao seu eixo de rotação. Ele se move quase 90 graus em relação ao plano da sua órbita, ok? E ele possui anéis também, satélites e um campo magnético. Urano tem a superfície mais uniforme de todos os planetas, por sua característica cor azul esverdeada, que é produzida, né, por uma combinação de gases na atmosfera. Os anéis dele também não podem ser vistos a olho nu. E ele também tem um anel azul, que é uma peculiaridade do planeta. Então, ele é um planeta bem curioso, que tem algumas características bem diferentes dos demais planetas, ok? E ele também tem um movimento retrógrado em relação, como o de Vênus, que eu falei com vocês. Tem 27 satélites ao seu redor e um fino anel de poeira. Netuno, orbitando tão longe do Sol, ele recebe muito pouco calor. A sua temperatura superficial média é de menos 218 graus centígrados. Mas, devido às observações, esse planeta ele parece ter no interior dele uma fonte interna, ok? Porque essa temperatura aí, ela é mais alta do que ela deveria ser por ele estar tão longe do Sol. A atmosfera dele tem as mais altas velocidades de ventos do sistema solar. Os ventos na superfície de Netuno apresentam uma velocidade acima de 2.000 km por hora. E aí acredita-se que esses ventos, essa velocidade, seja amplificados, né, justamente por causa dessa fonte de calor interna que o planeta tem. A estrutura interna lembra de Urano, um núcleo rochoso coberto por uma crosta de gelo, escondida no profundo de sua grossa atmosfera. Então, dentro daquela atmosfera de gás ali, acredita-se que tenha esse núcleo rochoso. E, embora não seja visíveis nas fotografias do telescópio, Netuno faz parte dos planetas gigantes que possuem um complexo sistema de anéis e possui 5, e esses são os 5 principais dele, ok? Só que devido à distância dele, a gente não consegue captar as imagens desses anéis em torno de Netuno. Ele tem 13 luas conhecidas e a maior delas tem o nome de Tritão.
E Plutão, certo? Plutão, ele foi descoberto em 1930. Ele foi motivo de debate durante muito tempo sobre essa relação aí, se ele é ou não um planeta, ok? E aí, depois de muitas discussões, em 2016, se eu não me engano, Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão. E isso aconteceu, gente, porque, dentre outras coisas, a órbita dele não é limpa, ele não limpou a órbita. Todos os outros planetas do sistema solar não possuem não possuem outros astros dentro da órbita deles. Ok? Então, como a órbita de Plutão possui diversos asteroides e cometas, ele deixou de ser considerado um planeta basicamente por causa disso, ok? O planeta mais quente do sistema solar é curioso, porque a gente imagina que o planeta mais quente do sistema solar seja aquele que está mais próximo do Sol, certo? Porém, não é isso que acontece. O planeta mais quente do sistema solar é o segundo em distância, que é Vênus. E isso acontece, gente, por causa da atmosfera dele. Mesmo Mercúrio estando muito mais perto do Sol, Vênus apresenta uma atmosfera densa e turbulenta, que é rica em gases como dióxido de carbono, que são gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, com isso, ele consegue atingir temperaturas de até 470 graus centígrados. Então, justamente por causa dessa questão aí de atmosfera, é que Vênus acaba tendo uma temperatura muito maior do que Mercúrio, que não possui uma atmosfera tão densa como a de Vênus. Ok? Coloquei essas imagens aqui mais por curiosidade mesmo, ok? Que a gente tem aqui a distância, né? Entre o Sol e os planetas. E aqui a gente tem os principais planetas anões do nosso sistema solar. Também aqui por curiosidade, eu vou postar para vocês esse material, tá? Para quem tiver curiosidade aí sobre algumas características, para vocês poderem dar uma olhada. Eu tirei isso de uma cartilha que eu peguei uma vez numa exposição que eu fui. Então, vou disponibilizar para vocês aí essas informações para quem tiver maior curiosidade poder dar uma olhada e aprofundar um pouco mais o estudo aí, tá certo? A gente vai ter também aqui, além dos planetas, os satélites, ok? Os satélites, gente, são astros que orbitam, são corpos celestes que orbitam os planetas, ok? Que giram em torno dos planetas. O exemplo é a nossa Lua, mesmo que vários outros tenham também, né? Vários outros planetas aí tenham satélites naturais também. Mas isso não é uma obrigatoriedade, ok? Nem todo planeta, como a gente viu, possui satélites. Aqui estão as principais luas do nosso sistema solar, né? Da Terra, Marte, de Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e de Plutão, ok? Então, essas são as principais luas aí, em mais ou menos escala de tamanho. Gente, os asteroides são outros corpos celestes. Eles são corpos rochosos, geralmente metálicos, ok? Formados por metais, remanescentes da época em que os planetas estavam se formando, ok? Eles, então, são originados de detritos das colisões entre planetas, por exemplo. A maior parte dos asteroides do sistema solar está localizado entre as órbitas de Júpiter e Marte, como a gente viu lá naquela imagenzinha no início da aula, ok? Eles não possuem nem formato definido e nem gravidade suficiente para que sejam considerados um planetoide. Grande parte dos asteroides do sistema solar apresenta cerca de 1 quilômetro de diâmetro, mas alguns podem chegar a centenas de quilômetros. Os asteroides pequenos, geralmente com menos de 1 quilômetro de diâmetro, são chamados de meteoroides, ok? Os cometas, gente.
A diferença entre asteroide e cometa é porque os cometas, eles são formados geralmente por gases e gelo solidificados, com baixa temperatura, ok? E aí, quando eles passam próximos ao Sol, eles passam a exibir aquela cauda brilhante que é característica dos cometas, ok? Que surge devido à evaporação que ocorre na superfície quando ele é exposto ali ao calor do Sol. Okay? Eles apresentam órbitas bastante elípticas em torno do Sol, não são periódicos, descrevem órbitas aproximadamente parabólicas, podendo retornar às proximidades do Sol somente milhares de anos se voltarem. Ok? Agora aqui, meteoroides, meteoros e meteoritos, ok? Eles são formados a partir de cometas e de asteroides. O efeito luminoso é produzido quando esses fragmentos dos corpos celestiais se incendeiam em contato com a atmosfera terrestre, né, devido ao atrito com a superfície, com a atmosfera. E aí os meteoros, eles apresentam uma cauda brilhante e por isso eles são chamados de estrelas cadentes, apesar de eles não serem estrelas, né? A grande velocidade com que eles entram na atmosfera, junto com o atrito, com o ar, destrói a maioria desses meteoros antes que eles cheguem na superfície terrestre, ok? Quando eles chegam à superfície terrestre, eles são chamados, então, de meteoritos, ok? Então, os meteoroides se formam a partir dos cometas e dos asteroides. Quando eles entram na superfície, na atmosfera do planeta, eles são chamados de meteoros, ok? E quando eles chegam a conseguir restar vestígios dele que atingem a superfície da Terra, é que eles são chamados de meteoritos, ok? Então, é só uma classificação aí de nome em relação a eles, ok? Coloquei aqui para vocês também, gente, algumas curiosidades sobre cometas, asteroides e meteoros, ok? Que aí, igual eu falei, quem tiver curiosidade, quem quiser aprofundar aí um pouco mais o estudo, é só olhar o material e ler essas curiosidades, quem tiver interesse, ok? E então, por hoje, é isso, certo? Com isso, a gente termina o volume 2 da apostila, certo? E na próxima aula a gente já começa o volume 3. Então, tchauzinho, pessoal!